Pessoal, boa noite. Vamos dar início ao nosso discipulado, começando uma nova série, né? Como eu disse para vocês, eu estou muito animado, muito empolgado. A nossa última série foi uma série muito voltada para teologia sistemática, né? Onde nós sistematizamos alguns conceitos sobre predestinação, sobre a tulipe, né? Depravação total, eleição dos santos e tudo mais. E aí, quando eu fui pensar, né, na nossa nova série, eu pensei em uma série teologicamente mais voltada para a teologia bíblica, né? A teologia sistemática, ela vai num sentido mais de encadeamento de linha de raciocínio, né? E a teologia bíblica, ela é mais baseada nos contextos bíblicos que nós encontramos para mostrar ali as evidências de Jesus como Salvador e tudo mais. E aí, então, eu decidi fazermos essa nossa nova série. Serão 10 episódios, mas vai ser assim só da primeira temporada e eu vou explicar por quê, né? A nossa série se chama Parabolê, certo? Que do grego, né, significa no português parábola. Nós vamos entender por que esse é o tema, abrindo as nossas Bíblias lá no livro de Mateus, tá bom? Mateus, capítulo de número 13. Na verdade, o livro que nós iremos usar. Eu vou te explicar também o porquê que nós usaremos o Evangelho segundo São Mateus, tá bom? Eu quero ler apenas o versículo de número 10, por enquanto. Mateus, capítulo 13, versículo 10. Diz assim, na Nova Versão Internacional: Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Vou ler mais uma vez. Mateus capítulo 3, verso 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. E nós clamamos, ó Deus, ao Senhor, para que nessa noite, nesse início, ó Deus, de série, que o Senhor possa encher os nossos corações de alegria e nos levar a um entendimento pleno, ó Deus, das verdades do Senhor. Fala conosco, ó Deus, através dessa série, através de cada parábola que formos estudar e que formos aplicar às nossas vidas pessoais. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém. Por que parábolas? Os discípulos olhavam para Jesus ensinando, contando aquelas histórias, né? E aqui Mateus, de forma muito clássica e categórica, mostra que os discípulos chegam até Jesus e perguntam para Jesus: Jesus, por que por parábolas? Por que o Senhor ensina através de parábolas? Se nós formos olhar o Evangelho, nós vamos encontrar algumas definições diferentes sobre o número de parábolas que nós temos. Alguns teólogos consideram como 40, outros consideram como 42 e outros consideram como 50 parábolas. Por que essa discrepância? Porque tem algumas parábolas que estão ali no mesmo contexto, que Jesus vai contando, né, dentro do mesmo agregado ali, e alguns teólogos acabam colocando essas parábolas juntas, né, e consideram ali aquelas duas como uma só, tá? Eu parto do princípio ali das 42 parábolas, mas eu vou considerar 50. Nós vamos fazer essa nossa primeira temporada, quem sabe a gente faz 5 temporadas para poder estudar todas, tá? Dentro desse princípio, né, do que são parábolas, vem a pergunta, né? Qual o significado de parábola? Qual o significado de parabolê, que vem lá do grego parábola? Parabolê significa, literalmente, transliterando para o português, colocar ao lado, certo? Seria mais ou menos a exemplificação do seguinte: eu vou desenhar um objeto, certo? Então eu vou pegar esse objeto e colocar aqui ao lado, para que eu possa olhar para o objeto e desenhar aqui no meu rascunho. Então, seria comparar uma coisa com a outra, certo? Colocar uma coisa ao lado da outra, para que eu possa comparar as duas e extrair dali um fundamento, extrair dali um determinado entendimento. Toda a história nos mostra e nos revela que não existiu nenhum outro mestre com tamanha capacidade intelectual, filosófica, acadêmica e argumentativa como Jesus, para poder atrair a atenção de todos e poder explanar de forma tão bem feita as parábolas. Nós precisamos entender algumas coisas antes
Hoje eu não vou falar de nenhuma parábola, tá bom? Só vou explicar, hoje é só o capítulo de introdução, tá bom? O capítulo bônus, né? Nós precisamos entender um contexto muito importante. A partir de Mateus capítulo 13, Jesus ele para de ensinar nas sinagogas filipinas. Jesus ele sai das sinagogas e começa a ensinar agora em ambientes abertos. Jesus ele vai para a beira-mar, Jesus vai para o meio do povo. Quando Jesus estava ensinando nas sinagogas, ele pegava lá o texto, né, lia o texto, aplicava dentro daquele contexto, mas agora Jesus, de forma muito inteligente, muito perspicaz, estava sabendo o contexto para o qual ele ia. Então ele tinha que aplicar uma linguagem específica, uma forma de entendimento. E aí então Jesus, nesse entendimento e nessa sabedoria divina, usa a parábola como uma forma de levar um entendimento prático, verdadeiro e simples para aquelas pessoas que estavam ouvindo, para aquelas pessoas que estavam ali participando daquele contexto ao qual ele estava pregando. E tem uma coisa interessante, a Bíblia, nós temos ali os evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, né? São os 4 evangelhos. Desses 4 evangelhos, nós temos 3 evangelhos que são chamados de evangelhos sinóticos. Significa o quê? Que Mateus, Marcos e Lucas escreveram seus evangelhos com o mesmo ponto de vista. Sinótico significa isso, são muito parecidos. João tem uma escrita um tanto quanto diferente. E sabe o que é interessante? Em João nós não encontramos parábolas. Todas as parábolas estão em Mateus, Marcos e Lucas. E aí o que eu fiz para essa nossa primeira temporada? Eu selecionei todas as parábolas que estão única e exclusivamente em Mateus. Por que em Mateus? Né? Mateus tinha um olhar muito interessante, muito inteligente. De todas as pessoas, de todos os evangelistas, né? Entre Mateus, Marcos e Lucas, talvez Mateus fosse o mais perspicaz. Lucas era muito inteligente, tinha uma sabedoria, né, pelo seu estudo médico. Marcos era prático, né? E Marcos teve um direcionamento de Pedro, porque nós entendemos que o Evangelho de Marcos foi escrito com Pedro contando para Marcos escrever. Mateus não, Mateus viu tudo aquilo e Mateus tinha uma capacidade sintética e argumentativa muito exacerbada. Afinal de contas, ele era um coletor de impostos. E não era qualquer pessoa que era coletor de impostos. Tinha que ser um cara inteligente, que entendia, que sabia fazer contas, né? que conhecia as pessoas. Mateus tinha esse entendimento. E acho que é exatamente por isso que Jesus seleciona Mateus para esse propósito, né? Para esse princípio. Então, as parábolas que nós iremos estudar de agora em diante, todas estão focadas e fixadas no livro de Mateus. Por último, né? Quando nós estudamos por parábolas, existem alguns princípios que nós temos que entender. E é em cima desses princípios que eu quero chamar a sua atenção, para que a partir de agora nós possamos ler as parábolas com uma forma diferente. Não apenas como ler um livro ou outro qualquer, ou cumprir a meta ali da sua leitura diária, né? Por que nós vamos fazer essa jornada por Mateus, andando e caminhando pelas parábolas? Em primeiro lugar, toda parábola, ela transforma uma verdade em algo concreto. Como assim, pastor? Uma verdade em algo concreto? Vou dizer para você. Bondade é uma verdade? Sim ou não? Sim, bondade existe, Vanessa? Sim, né? Bondade existe, Kevin? Bondade existe, Lu? Se eu perguntar para você, sim, né? Se eu pedir para você, já que bondade existe, me explica a bondade. Já vai dar um nozinho, né? Pensa aí, se você tivesse que me levantar e agora explicar o que é bondade. Meio difícil, né? Agora, se eu falasse para você assim, exemplifique bondade. Você tem um exemplo, você pode ir lá, você vai falar, eu tenho um exemplo aqui de bondade de alguém. Não é mais fácil? A parábola ela tem exatamente esse contexto. Transformar uma verdade em algo concreto. Eu sei o que é bondade, mas para explicar bondade eu posso usar uma parábola. A parábola me ajuda a fluir nesse sentido, onde eu consigo então explicar esse fundamento, certo? Segundo, a parábola ela está baseada no seguinte: todo ensino começa pelo aqui e agora. Aqui e agora nós estamos aprendendo algo. Aqui e agora nós estamos descobrindo coisas novas para as nossas vidas, certo? Mas esse aqui e agora ele não se limita ao aqui e agora. Todo ensino ele começa no aqui e agora e ele se direciona para o então e além.
Isto é, todas as parábolas que nós iremos estudar e conversar e dialogar, elas serão discutidas e ensinadas, lidas para você no aqui e agora, para que você possa usar o então. Onde que eu posso aplicá-la na minha vida? E ir além, levando ela para outras pessoas. Você consegue compreender isso? Esse é o meu objetivo. O aqui e agora, ao entender, ao ouvir, mas que possa te levar ao então e ao além. Para que você possa aplicar isso na sua vida e levar isso adiante para outras pessoas. Terceiro, a parábola ela desperta o interesse. Né? Nós vamos terminar depois de ler aqui o texto, tá bom? Jesus era muito inteligente. Ele sabia que se ele falasse de semente, tinha agricultores ali. Ele sabia que se ele falasse de redes e peixes, né, tinha pescadores ali. Ele sabia que se ele usasse os princípios da Palestina antiga, todos que estavam ali iriam entender, iriam achar aquele ensino interessante, né? Iriam ter as suas mentes atraídas por aquilo que estava sendo ensinado, por aquilo que estava sendo explicado. Quarto, toda parábola tem a virtude de obrigar a pessoa a pensar. Talvez um dos livros mais práticos que eu já li na vida sobre esse contexto é o livro do John Stott, que diz o seguinte: crer também é pensar. Tem um livro fantástico, se chama Crer Também é Pensar. O que John Stott está mostrando? O que John Stott está querendo explicar, né, para nós dentro desse contexto? Que para que eu possa entender o Evangelho, e para que isso possa se tornar uma fé no meu coração, eu preciso também pensar. Eu não posso ter uma crença cega. As outras religiões partem desse princípio. Você precisa acreditar. Né? Eu vou te passar aqui uma série de rezas, uma série de coisas que você tem que fazer e pagar lá para a divindade, e você vai receber o que você quer. O cristianismo não é assim. O cristianismo parte do princípio de que nós temos que pensar, refletir. Eu entendo o que essa parábola quis dizer. E agora essa parábola lança uma fé em meu coração, lança uma crença em meu coração. A parábola ela tinha esse sentido de levar a pessoa a pensar. Nós precisamos pensar. Crer também é pensar. Você precisa refletir. Aquilo que o pastor está falando aqui, aquilo que eu estou dizendo para você, você precisa estar conectado no que eu estou falando, porque à medida do momento que eu falar alguma coisa, você fala assim: peraí, minha Bíblia não diz isso. Você tem que estar pensando, você não pode ouvir o que eu estou te falando. Ouça bem, não leve em consideração tudo que eu estou te dizendo, porque eu posso dizer uma heresia. Tenha sempre um pé atrás comigo e com todos os outros pregadores. Certo? Logicamente, né? Você não vai ficar me testando todo dia, toda hora, né? Não é esse motivo. Mas esteja atento àquilo que eu estou falando. Se o que eu estiver falando estiver dentro do contexto bíblico, isso é verdade para a sua vida. Agora, se você pensou, o pastor falou alguma coisa que não está na Bíblia, eu nunca vi isso na Bíblia. O pastor me chamou para fazer parte de uma sociedade comunista moderna. Você é socialista? Eu não diz isso. Por mais que alguns inventem, né? E falam que Jesus dividiu o pão porque ele era socialista. Eu falei lá na célula, ele estava lá na célula, né? Paulo fala para Timóteo: o trabalhador é digno do seu salário, isso é capitalismo, né? Mas enfim, prosseguindo, continuando, né? Afinal, já aproveitando o ensejo, fica o convite para todos participarem da nossa célula, toda quinta-feira lá na casa do Caio e da Bebela. Foi bom, Kelly? Você gostou? O chocolate que estava bom? Primeira célula que elas foram, já tomaram o néctar, né? O néctar de qualquer um que toma assim no primeiro dia, aquele chocolate quente não. Vocês estão combinados com a Bebela, né? E aí o apóstolo Paulo, né, só voltando aqui, né, desenho da célula, retomando, vem cá comigo, o apóstolo Paulo ensina a Timóteo alguns princípios fundamentais, né, de obediência. Paulo está falando para Timóteo: olha, Timóteo, leva a igreja que você está ministrando aí a pensar, né, a estudar. Nós precisamos disso. Amém ou não? Olha, eu quero tornar a nossa célula, a nossa tribo, uma equipe intelectual. O pessoal vai olhar assim para o nosso grupo, vai falar assim: nossa, o pessoal tem especialista em MBA, mestrado, lá de outra faculdade, aquele povo, né? Não vai ter ninguém no nosso meio que vai ter esse negócio de sem estudar, não. Todo mundo toca.
Tá bom, então. Né? Tô escutando, né, Felipe? Trata de passar no vestibular. Né? Tayane já está encaminhando, Bebela daqui uns dias. Quem mais está fora da faculdade? Você não, né? Pedro também. Vocês dois estão fora. Voltando então aqui, né? Dessa forma, por último, né, a parábola, ela tem um princípio muito legal, muito interessante. Sabe qual que é? De esconder a verdade dos preguiçosos e preconceituosos. Isso é muito interessante. Por isso que os discípulos perguntaram para Jesus aqui, né? Verso 10. Por que falas ao povo por parábolas? Aí no verso 11, Jesus responde: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá uma grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eles falam por parábolas. Para um pouquinho aqui. Nós acabamos uma série falando de predestinação, né? Jesus está mostrando aqui, olha, aqueles lá não foi dado a capacidade de entender. E é interessante porque Jesus está falando um negócio tão simples, tão basicão, né? Jesus está falando de plantio lá, de lançar a semente, né? E os fariseus, que eram os mestres da lei, chegavam e não entendiam o que Jesus estava falando. Mas a cozinheira, o agricultor, o pastor de ovelhas, falavam, nossa, ele está falando de cuidar das ovelhas. Entendia. Mostra o fundamento qual Jesus veio para a humanidade. Jesus veio para a humanidade para curar a miserabilidade social do ser humano. Jesus veio para dar pão. Jesus veio para abraçar as criancinhas que eram rejeitadas. Jesus veio para cumprir esse propósito. Mas acima de tudo, Jesus veio também para curar a miserabilidade dos corações humanos. Somos depravados, a depravação total que nós falamos. E Jesus veio exatamente para isso, para curar a nossa depravação, para ir e entrar nos corações mais simples, como era o coração das pessoas daquela época, que estavam ali ouvindo as suas palavras. E aí Jesus continua no versículo 13, ele diz: por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mateus faz uma coisa assim fantástica para encerrar, né? Ele vai, a ideia de Mateus é colocar Jesus como rei salvador. Então ele vai lá em Isaías, traz aquilo que Isaías já tinha dito que Jesus estava cumprindo agora, né? Olha, veem, ouvem, mas não escutam, olham, mas não veem. Só que para vocês foi dada essa capacidade de entender, de compreender, a vocês que foram escolhidos, a nós que estamos aqui nessa noite. Deus nos deu essa capacidade, nos chamou, miseráveis que somos, pecadores que somos, falhos, inoportunos, né? Tem alguém mais sujo do que nós, daquilo que passa na nossa mente, daquilo que preenche o nosso coração? Tem ser humano mais desprezível do que eu e você? Não. Mas exatamente esse ser humano, desprezível, pecador, Jesus veio para curar a miséria do coração. Ele veio para te chamar, Ele te escolheu, Ele te separou para ser exemplo para sua casa, para ser modelo para uma nação de jovens perdidos. E aí por último, concluindo, para nós finalizarmos essa nossa abertura da nossa série, meu objetivo em cada uma das parábolas será reunir o máximo de detalhes que nós possamos conseguir. Detalhes da Palestina, né, atual, que era a região daquela época, detalhes da culinária daquela época, detalhes do clima daquela época, detalhes do modo de viver daquela época, para que a gente possa pensar naquilo que Jesus estava dizendo e entrarmos naquele contexto e aplicarmos aquilo aos nossos corações. Eu quero, acima de tudo, em primeiro lugar, né, fazer uma viagem profunda no contexto histórico, geográfico, político, por que não, daquela época. Segundo, eu quero com essa série que tanto eu quanto você, todos nós venhamos pensar, né? Nós precisamos pensar, refletir, fazer o que
o animal faz, né, ruminando, né, pegando esse alimento e levando para casa e falando, nossa, algo tão simples, mas que tem tanto poder, que pode transformar vidas. E por último, né, eu quero ir com vocês nas parábolas, além de uma breve alegoria, né? Sábado que vem, no outro, em todos os sábados que nós nos reunimos aqui, eu não quero apenas trabalhar uma alegoria a mais com vocês. Não, eu quero trabalhar uma verdade penetrante. Sabe por quê? Eu disse isso hoje aqui no seminário da tarde, né? O livro mais lido da história da humanidade é a Bíblia Sagrada. O livro filosoficamente mais estudado no campo filosófico da história da humanidade não foi nenhum livro dos filósofos pós-modernos que você já estudou. Não, é a Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido da história da humanidade, é o livro que tem a maior quantidade de traduções em maior número de línguas que se conhece, e tem um exemplo categórico, né, que eu não posso passar de falar da Bíblia sem citar. Gutenberg foi responsável pela imprensa. Gutenberg está para a época dele, assim como Zuckerberg está para a nossa. Eu vou pregar um dia, de Gutenberg a Zuckerberg, né, da Bíblia impressa ao Facebook, né? A Bíblia impressa foi a maior prova de liberdade de informação e o maior modelo, né? Porque através da Bíblia a imprensa surgiu, a informação chegou às pessoas, e aí, né, a imprensa veio exatamente na época da Reforma Protestante, surge Lutero traduzindo a Bíblia, Calvino instituindo o ensino superior ali em Genebra. A Bíblia tem uma função central na história da humanidade, e por isso ela precisa também ter uma função principal, de ator principal e não de coadjuvante nas nossas vidas. É por isso que eu quero com você estudar nos próximos sábados a série Parabolê. Não perca e acompanhe os próximos episódios. Deus te abençoe em nome de Jesus.